Bom, ligações intermoleculares é uma continuação daquela aula, da última aula que eu dei de química, só que antes eram ligações intramoleculares e geometria molecular. Bom, eu gostaria de começar essa aula aqui falando de interações polares e apolares. Vai ser muito importante, cai demais. As questões vão te perguntar se tal molécula é polar, se tal molécula é apolar. E eu vou ensinar agora como identificar qualquer molécula, caso você saiba as interações intermoleculares, tá bom? Beleza, vamos começar então relembrando um pouco da aula passada, porque a gente vai precisar de umas coisas da aula passada aqui para poder resolver isso aqui. Deixa eu só levar isso aqui um pouco mais para baixo, porque vai precisar de espaço. Bom, para saber se uma molécula é polar, primeiro a gente tem que saber das ligações dela. Tá. Já adianto, não é porque a molécula tem ligações polares que ela vai ser uma molécula polar. Ela pode ter ligações polares e ser uma molécula polar. Por exemplo, o CO2. Ele tem dois oxigênios. Deixa eu fazer a ligação de outra cor para poder desenhar depois. O CO2, gente, ele é uma molécula desse modo. E eu pergunto a você, quem é mais eletronegativo, o carbono ou o oxigênio? Cara, isso você tem que saber sem nem pensar, é o oxigênio. Por que sem nem pensar? Porque você tem que saber decorado basicamente a lista de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Só que tem um detalhe, a gente troca isso aqui. Então fica fui ontem clube no, mas enfim. Isso aqui é uma mudança que não vai fazer muita diferença na vida de vocês, mas como você está estudando pro ITA, né? Talvez o ITA cobre, né? O ITA é meio unpredictable. Os elementos que estão à esquerda são mais eletronegativos, ou seja, da esquerda para a direita a eletronegatividade decresce. Então o flúor, consequentemente, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Por quê? Você pergunta e eu te respondo. Porque ele é o que tem o menor raio atômico de todos. Então, olhando aqui a fila, a gente vê que o oxigênio está mais para a esquerda do que o carbono. Portanto, o oxigênio é mais eletronegativo. Isso implica no quê? Ora, o oxigênio, então, tende a puxar o par eletrônico mais para ele. Então, essa parte aqui da molécula fica negativa, essa aqui positiva, essa negativa. Fazendo esse efeito aqui. Deixa eu só fazer isso aqui. Que agora o Windows atualizou o whiteboard e ele ficou um pouco melhor nesse sentido aqui. Então, vai acontecer isso aqui. Isso aqui é o que, minha gente? É uma ligação polar, certo? Certo, uma ligação polar. Mas a molécula é polar? Não. Por quê? Porque o momento de polo, que é dado por esse desenho aqui, ele é um vetor. Se você fizer o somatório deles, vai dar zero. Por quê? Porque você tem um vetor apontando para a direita e um apontando para a esquerda, eles têm a mesma intensidade, a mesma direção em sentidos opostos, ou seja, a soma vai dar zero. Os vetores de polo, o somatório deles dá zero. Aí, então, apesar de ter uma ligação polar, certo? O CO2 faz ligações intramoleculares polar, a molécula é polar. Então, agora a gente vai falar um pouco de interações intermoleculares. Pegadinha de prova. Se é entre moléculas, elas são interações. Se são entre átomos, elas são ligações. Deixa eu só ver o tamanho da aula aqui. Tá com 4 minutos ainda, acabou de começar. Então, dado isso aqui como entendido, vamos para o próximo tópico aqui, que são as ligações apolares. Quando é que eu sei se uma ligação ela é apolar e tudo mais? Cara, peraí. Então, se ela é entre dois elementos iguais, por exemplo, o Cl2. Você tem um Cl aqui, deixa eu só tirar a setinha aqui. Você tem um Cl aqui e você tem um outro Cl aqui, fazendo uma ligação covalente, porque são do mesmo elemento e eles querem os dois receber elétrons, então eles compartilham um par de elétrons. Você tem aqui o Cl2, famoso gás aí, gás cloro. O que a gente pode dizer? Bom, eles têm a mesma eletronegatividade, certo? Certo. Então, o par de elétrons, ele teoricamente não está sendo puxado para nenhum dos lados com mais intensidade do que o outro. Portanto, é uma ligação apolar. Ligação apolar. E a molécula também é apolar.
porque se você não tem o vetor momento de polo, ela só pode ser apolar. Esse aqui é uma ligação polar. Liga polar, mas a molécula é polar. Ligação polar. Fechou? Agora vamos, só queria deixar isso claro. E agora vamos para as interações intermoleculares de fato. Bom, como eu disse antes, você vai ter ligações polares e apolares. Isso vai afetar diretamente nas interações intermoleculares. Você pode ter o dipolo. Eu vou desenhar aqui a primeira. Você pode ter... Isso aqui é meio como se fosse uma setinha, tá? Você pode ter interação dipolo induzida ou dipolo momentâneo. Tanto faz. Que ele vai funcionar da seguinte forma. Ora, vamos usar um exemplo igual do Cl2. Vamos usar o gás hidrogênio, o H2. Você tem aqui o H2, né? E a fórmula molecular dele é assim. H. O que vai acontecer? Esses dois elementos puxam igualmente o elétron. Então, não tem digamos assim, um polo positivo e negativo na molécula, certo? É, mais ou menos. Deixa eu explicar. É sim fato que eles têm a mesma eletronegatividade. Você vê aqui hidrogênio igual a hidrogênio, eletronegatividade, mesmo raio atômico, são idênticos. O lance é que o elétron, na natureza, existem coisas unpredictable, tipo, que não dá pra prever. Coisas adversas da natureza. Então esse elétron, por mais que ele seja assim no meio, na teoria, ele, na prática ele fica zanzando assim, fica zanzando. E isso cria momentaneamente um polo, sim. Então a gente pode ver, por exemplo, o elétron nesse momento aqui tá mais pra cá, mas daqui a, sei lá, 2 segundos ele pode estar mais pra cá, ele tá mais pra cá, enfim. Cria um dipolo induzido, momentâneo. Isso, gente, tá acontecendo em todas as moléculas. Então se eu ter uma outra aqui, hidrogênio, ligado com hidrogênio, o que vai acontecer? Aqui vai ser negativo, por exemplo, aqui vai ser positivo. E aqui criam-se interações intermoleculares. Certo? Essa aqui, no caso, é dipolo induzido. E basicamente isso é uma ligação bem fraquinha. E é bem simples de entender quando você entende o conceito dos átomos ficarem zanzando por aí e criar polos elétricos momentâneos, tá? Bom, o próximo que a gente vai falar agora é o dipolo permanente. Esse aqui dá pra vocês deduzirem sem mais desafios, né? Mas eu vou explicar do mesmo jeito, para que não fique nenhuma dúvida. Você tem aqui, vou botar aqui dipolo permanente. E só para constar, o H2, assim como o gás cloro, ele tem ligações apolares e é uma molécula apolar, porque não tem vetor momento de polo. Tá? Eu já vou dar um exemplo em que o somatório do momento de polo dá diferente de zero e teremos moléculas polares, tá? Porque por enquanto só foi molécula polar, mas eu vou dar exemplo sim de moléculas polares. Dipolo permanente, a gente pode usar um exemplo clássico. Na+, e Cl-. Uma ligação iônica, se você não viu a outra aula, assista. E a única diferença é que aqui você cria um dipolo permanente e, como consequência, você tem uma interação intermolecular mais forte. E você vai ter outra molécula de NaCl aqui, no mesmo modo, né? NaCl. Aqui o polo negativo vai interagir com o polo positivo e o polo positivo com o polo negativo, formando essa interação aqui. Essa molécula, gente, ela é polar ou ela é apolar? Vamos fazer a setinha saindo do positivo para o negativo. Ela faz isso aqui. Ela não está somando mais nada, então ela é uma molécula, NaCl. É uma molécula polar. Bom, ela não é bem uma molécula porque ela possui ligações iônicas. Mas não é uma nomenclatura 100% correta falar que ela é uma molécula, mas a gente chama de molécula aqui. Então, basicamente convivendo com a informalidade das coisas, faz parte. Vamos para a próxima ligação, a interação, que dessa vez, essa interação sim é uma ligação, povo. Então tem que ficar atento. Deixa eu só ver aqui o tempo, só para não ficar preso. Ok, 10 minutos praticamente, tá tranquilo. Bom, lembrando sempre essa fila de eletronegatividade. Eu sei que o Na fica positivo e o Cl fica negativo. Bom, porque o Na é um metal, né, e não existe metal negativo, mas enfim, você pode ver que o cloro ali é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica, perdendo só pro flúor e pro oxigênio. Então assim,
é óbvio que ele ia ficar negativo. Bom, vamos para o próximo aqui, que é a ligação de hidrogênio. Ela é uma ligação? Sim, tudo é interação, menos essa aqui. Se a prova falar que isso aqui é uma interação, tá certo. Se vocês falam que é uma ligação, tá certo. Se a prova falar que essas outras duas aqui são ligações, tá errado. Então aqui, ligação de hidrogênio. Essa é a famosa. Hidrogênio. Olha só. Você vai ter uma molécula, uma dessas três moléculas aqui, H-FON, ligada a um hidrogênio que está ligado ao FON novamente. Por exemplo, do exemplo da água. A água é um oxigênio com 6 elétrons na camada de valente, dos quais 2 estão participando de uma ligação covalente aqui com o hidrogênio. E o que acontece? Quem é mais eletronegativo? Gente, o oxigênio, ele é um dos mais eletronegativos da tabela periódica. Ele é o segundo mais eletronegativo. Então aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo de polo, porque os elétrons estão mais perto do oxigênio do que do hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Você vai ter outra água aqui, por exemplo, aqui embaixo. Do mesmo jeito. H+ e H+, com um a menos. Vai acontecer uma ligação entre esse hidrogênio e esse oxigênio, e esse oxigênio está ligado a outro hidrogênio. Ou seja, forma a ligação de hidrogênio perfeitamente. Dá outro exemplo do HBr, um ácido inorgânico considerado forte. É um que você tem que saber decorado que ele é forte. H, ligação com o Br. Vamos ver a tabelinha para ver qual é o mais eletronegativo e onde estão de fato esses polos. Fui ontem no clube, opa, o bromo tá aqui e o hidrogênio tá aqui. O que isso quer dizer? O bromo ele é mais eletronegativo, ou seja, ele puxa mais os elétrons para ele. A gente vai pegar a caneta aqui, vai desenhar aqui o polo negativo e aqui o polo positivo, fazendo um vetor para cá. Ah, eu nem falei isso para vocês, né? Mas olha só a água. Quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou oxigênio? Bom, oxigênio. Então vai ter uma setinha puxando para cá. E aqui também. Soma esses dois vetores. Soma vetorial é o método que o Léo Gomes dizia, melhor professor de física dessa terra. Falava que era a cabecinha de um na bundinha do outro. Então você vai pegar a cabecinha desse aqui e botar a cabecinha desse aqui na bundinha dessa aqui. Vai ficar como? Vai ficar assim. E o vetor resultante vai ser esse aqui. Opa, o vetor resultante foi pra cima. Eles se cancelaram? De forma alguma. Então a água é uma molécula polar. Tá aí, você não vai errar nunca mais pra saber quais são as moléculas polares e quais são as moléculas apolares. Bom, HBr aqui, você tem um hidrogênio. Um bromo aqui, fazendo ligação. E olha só que interessante. O hidrogênio vai querer se ligar a esse bromo e esse bromo tá ligado a um hidrogênio também. Então, vai formar ponte de hidrogênio aqui. Ou ligação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio tá mais ultrapassado, se eu não me engano, mas enfim, pontes. Ou ligação de hidrogênio. Fechou, gente. Show de bola. Essa ficou uma aula bem curtinha, de 13 minutos, mas é um assunto importante. Ah, outra coisa que eu queria falar foi sobre minha outra aula de geometria molecular. Eu vou trazer uma parte 2 daquela aula lá, porque aquilo ali foi mais para embasamento. Existem mais geometrias moleculares, como eu havia dito, só que eu não vou trazer nessa aula aqui, para não perder muito foco, que vai ser na parte de aprofundamento. Isso aqui, tudo que eu tô fazendo em embasamento, é o que você tem que fazer, mesmo se você não for fazer ITA ou IME, você tem que saber pro Enem. Se você quiser fazer uma FUVEST, uma Unicamp, uma UERJ, o que seja, tá bom? Bom, basicamente é isso. Espero que tenham curtido e até a próxima.